noite a todos. Boa noite. Obrigada pela presença. Muito feliz de ter os dois aqui conosco e pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que traga para junto de nós a luz divina, para que possamos sair daqui refletindo sobre o assunto de hoje. É um assunto assim interessante, importante, como todos do Evangelho. Que Deus nos abençoe, nos proteja, com um abraço fraterno, com a sua luz, com o seu amor, trazendo para todos nós a harmonia no coração. Porque a hora que nós colocamos a harmonia no coração, nós começamos a enxergar a vida um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve, pelo menos, né? Jesus nos abençoe sempre. Nós estamos refletindo, né, sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. Já começou, a Márcia já falou, o Henrique, né? Então hoje nós vamos dar a continuidade. Hoje nós vamos tratar sobre os bons espíritas, que somos nós, né? E também sobre a parábola da semente. Então nós teremos dois assuntos hoje para refletirmos, para conversarmos, para procurar entender um pouquinho mais o que Jesus nos trouxe, né? Mas antes de nós iniciarmos a reflexão, eu vou fazer um pequeno comentário, uma explanação pequena sobre a nossa doutrina, sobre o Espiritismo. Eu sei que muita gente já sabe, já conhece, mas nós temos gente nova na casa. Então, falar um pouquinho sobre o Espiritismo. Que o Espiritismo ele tem por objetivo principal a transformação moral do ser humano. Então, esse é o principal objetivo da nossa doutrina: a transformação moral, a melhora do ser humano, a melhora da nossa vida, da nossa convivência, a melhora da nossa assim, comunidade. O Espiritismo ele visa isso. E como é que isso chega até junto de nós? É através das palavras de Jesus. É através das palavras de Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade e na sua expressão mais pura, o amor. Através do amor. E o Espiritismo ele tem 5 pilares. Já se falou muito aqui também, mas vou tornar a falar. Ele se baseia em 5 pilares. O primeiro pilar, a crença em um Deus único. Então, nós trabalhamos com Deus, com Jesus. Esse é um pilar do nosso Espiritismo. Deus único, um único Deus. A segunda, a comunicação com os espíritos desencarnados. Outro pilar da nossa doutrina, a comunicação. Eu não preciso estar no trabalho mediúnico para eu ter comunicação. A intuição é uma comunicação. E muitos de nós temos a intuição. Aquela vozinha que de vez em quando parece que está aqui, ó, né? A gente ouve. Então é uma comunicação com os espíritos desencarnados. Segundo pilar. O outro, pluralidade das existências. Pluralidade. Várias existências, não uma única. Através da reencarnação. Quantas vezes vamos voltar para o nosso planeta? Então são as reencarnações. A outra, pluralidade dos mundos habitados. Quantos mundos nós temos? Às vezes a gente se enche de orgulho achando que somos os únicos aqui. Não. Jesus já disse, né? O meu mundo não é daqui. Então, a pluralidade dos mundos, vários mundos habitados, tanto lá no primitivo, iniciando como o mais evoluído. E também a imortalidade da alma. Quem morre? O corpo.
a alma continua, o nosso espírito continua. Então, esses são os 5, né? Os 5 pilares: Deus, comunicabilidade, pluralidade das existências, mundos, vários mundos, e imortalidade da alma. A nossa doutrina, ela não tem cultos, né? Não tem um templo maravilhoso, cheio de coisas, e não tem imagens, também não tem imagens. A imagem nós trazemos aqui, ó, na mente e no coração, em qualquer lugar. Não preciso estar parado num lugar, num ambiente, para eu ter que lembrar de um santo, de uma pessoa maravilhosa. Então não tem imagem. E respeita todas as outras religiões. O Espiritismo respeita todas as religiões, todas as crenças. Tem 2 lugares aqui, gente. Ela respeita, então, o Espiritismo respeita todas as religiões, todas as crenças e luta pela paz entre os povos, independente de raça, de nacionalidade, de cultura e de cor. O Espiritismo, ele não nos proíbe de nada. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer de nossa vida a caminhada que nós quisermos. Não proíbe, mas ela nos mostra a responsabilidade que nós vamos ter, que nós temos de arcar com tudo aquilo que nós plantamos, que nós semeamos. Então, sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser, mas ele mostra a responsabilidade. O Espiritismo, ele vem e mostra para nós que nós vamos responder por tudo que fizermos, tanto no bem quanto no mal. Vamos responder por tudo, colher tudo que plantarmos, né? Através da lei do retorno, ou a lei da causa e efeito, né? Responderemos por tudo. Então, até uma pessoa veio fazer palestra aqui de Lince, ele ficou tão feliz quando ele descobriu, né, que o Espiritismo não proíbe a gente de nada. Ele ficou muito feliz, falou, agora eu posso tudo. Mas quando ele começou a estudar e perceber a responsabilidade que nós temos pelos nossos atos, aí ele começou a cair em si. Aí ele começou a entender que nós somos donos do nosso destino. E temos que ser responsáveis, bem conscientes de tudo que vamos fazer. Tudo que vamos fazer. Ele nos mostra também que colheremos. E também nos ensina, o Espiritismo nos ensina a fé raciocinada. Nós temos que raciocinar, pensar, filtrar tudo que nós ouvimos. Eu não posso cair na primeira palavra de uma pessoa. Eu preciso refletir em cima daquilo, para ver se aquilo é o bom, se aquilo é o certo. Se estão transmitindo, eu posso acolher para mim. Então, isso é a fé raciocinada. Vamos raciocinar em tudo, pensar em tudo que nos transmite, inclusive o que eu estou falando aqui. Eu vou tirar, eu vou absorver o que mais vai ser útil para mim, para nós. Né? E também o Espiritismo, ele nos mostra, antes dessa minha parte, ele nos mostra o homem de bem. Nós podemos sempre, como o Gil falou aqui na leitura, 24 horas por dia ser espírita, né, Gil? É um pouquinho difícil na nossa realidade, na nossa vida de matéria, mas nós precisamos tentar, não? Então, o homem de bem, para que eu me torne, para que nós nos tornemos uma pessoa de bem, o que nós precisamos? Ser justos, ser benevolentes, ser bons, amar o próximo, respeitar as pessoas. Isso é tão importante, o respeito. Às vezes a gente fica assim, caridade, amor, o respeito. Porque a hora que eu respeito a pessoa, eu estou amando. Eu estou aplicando o amor. Né? Ser caridoso, ser humilde, paciente. Nós estamos, né, com a paciência muito fraquinha. Trabalhar a paciência. Ser sinceros, ser honestos. Então, essa é uma relação
respeita as pessoas, é caridoso, indulgente, humilde, paciente e sincero. Temos que procurar sempre trabalhar essas virtudes para devagarzinho a gente chegue a ser um homem de bem. Hoje nós vamos refletir sobre os bons espíritas. Para nós, isso daqui é para nós, né? E o texto começa com essa mensagem. O espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente o homem de bem ao verdadeiro espírito, ao verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Então, olha bem o que ele fala. Compreendido e sentido. Nós vamos trabalhar com essas duas palavras um pouquinho. Então, Kardec ele começa. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos conduz a ser verdadeiros espíritas, a sermos bons espíritas. Ele faz uma diferenciação entre compreender e sentir. Compreender e sentir. Para compreender o espiritismo, para compreender a nossa doutrina, que caminho que nós precisamos seguir e nos aprofundar. Nós temos que melhorar a nossa parte intelectual. E como que eu melhoro a minha parte intelectual? Através de estudos, através de leituras, através de palestras, ouvindo palestras, ler as obras. A nossa doutrina tem muitas obras para ser lidas, muitas obras. E ter também um entendimento sobre Deus, Espírito e matéria. Então, compreender. Eu vou desenvolver a minha parte, a nossa parte intelectual, através de estudo. Estudar, pesquisar, buscar. Hoje em dia está tão fácil pegar, as leituras, as palestras pela internet. Tem muito. E filtrar, e escolher coisa boa. Então, eu estudando, eu estou compreendendo a parte teórica do Espiritismo. Estamos entendendo a parte teórica. E o sentir? O compreender é a minha parte intelectual. Estudo. E o sentir? No Espiritismo. No sentir, nós vamos trabalhar a parte mais sensível do ser humano. O coração. O amor. Então, nós vamos sentir o Espiritismo através do amor. Porque a hora que eu desenvolvo a minha parte, começo a desenvolver a minha parte intelectual, a minha parte no sentir do amor, ele também começa a crescer, começa a evoluir. Então, estudando, o coração, amansando o nosso coração, nós vamos começar a praticar o amor. Que é a moral de Cristo. Jesus veio para o nosso mundo trazendo o exemplo do amor. O amor. E a humildade. Tudo isso vai nos trazer uma lucidez tão profunda que nós vamos passar a enxergar a todos como irmãos. A gente passa a tratar a todos como irmãos. Então, quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, aqui ele estava falando no sentir. No sentir. Por que no sentir? Porque o pobre de espírito aqui é aquele que já evoluiu muito. Que aconteça o que acontecer, ele não se abala. Ele não vai se abalar. Ele caminha, ele procura sempre o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da caridade. E com isso ele desenvolve a sua maturidade do senso moral. Então, pobre de espírito não é aquele pobre financeiro. É aquele que realmente já evoluiu. Ele já passou pela etapa do conhecer, ele já passou pela etapa do sentir, agora ele está praticando o amor na sua intenção maior. E também, com a maturidade moral,
A maturidade moral está inserida no termo amai-vos e instruí-vos. Está no nosso Evangelho esse termo. Amai-vos e instruí-vos. Quer dizer, o sentir. Amar, o sentir. O instruir-vos, o compreender. Olha como está tudo ligado. Tudo que Jesus nos passou até hoje, tudo que está escrito no nosso Evangelho, está ligado. Está tudo ligado, tudo um ligado com o outro. Porque o amor, como diz Jesus, ele está, sobretudo, amarrado com a humanidade toda, com todos. Nós enxergamos todos como nosso irmão, nós não julgamos quando nós começamos a amar e ter a instrução junto. Nós não julgamos ninguém. Então, o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, nos leva a trabalhar a moral de Jesus. Por quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, quem quer se tornar bom espírita já tem que começar a trabalhar nesse sentido, a transformação moral. Começar a trabalhar desse lado e também se esforçar muito para domar as más inclinações. Todos nós temos as más inclinações, todos nós temos, né? É uma fofoquinha, é o julgar, então é a falta de paciência. Então nós temos que começar a trabalhar todas essas más inclinações. E quando isso acontece? Quando eu começo a ser o verdadeiro espírita. Quando eu estou com as duas asas, né, Gil, que fala bastante para nós, né? Com as duas asas já formadas. O compreender e o sentir. O intelectual e o amor. Então, eu já começo a ser um verdadeiro espírita quando eu já tenho essas duas asas prontas. Quando eu já estudei, já entendi, já compreendi a parte teórica e já estou no sentir, praticar o amor. Compreendendo, né, as duas, nós vamos nos alinhando a toda a palavra, todo o Evangelho de Jesus. Tem assim uma historinha bem curtinha que eu vou contar de um palestrante único. Essa casa tinha um único palestrante e sempre um senhorzinho sentadinho assim na primeira carteira, assim, na primeira fileira. Aquele senhorzinho não perdia uma palestra, todas ele estava e prestava muita atenção, sempre atento, prestando atenção. Com o tempo o senhorzinho veio a desencarnar. Foi para a vida espiritual, mas como ele prestava muita atenção na palestra, ele teve o privilégio de escolher um lugar bom para morar, uma casinha gostosa, florida, bonitinha. Com o tempo, o palestrante também desencarnou e foi para a vida espiritual, mas chegando lá, quis escolher um lugar para morar. Olhou e viu aquela casinha bonitinha, ajeitadinha. Ah, mas é aquilo que eu quero. Só que quando ele chegou, foram, né, os espíritos junto, mas aqui já tem dono. Nisso vem para fora o senhorzinho. O palestrante, muito, né, convencido, mas como? Ele só me ouvia, eu palestrava, eu ficava ali falando, ele só sentado ouvindo. Ele falou, então. Ele ouvia, refletia, filtrava o que você estava falando, tirava todas as partes boas e aplicava. Ele aplicava o que você falava. E você não. E você somente falava. Nunca aplicou. Então, o que é dessa leitura, dessa historinha? Ele aplicou as duas asas, o compreender e o aplicar, porque o aplicar aqui é o amor. Ele saiu distribuindo o amor em todos, né? Para todos. E esse é o nosso caminho, esse é o nosso caminho.
o saber e o aplicar, que é a regra de proceder que funda-se na lei divina. Por quê? Porque o bom espírita há sempre corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, fomes a saciar, reformas morais a operar. Então a gente pensa assim, como que eu vou fazer, ajudar para eu também evoluir? A gente pensa em coisas grandes, não. Às vezes uma palavra, porque ele fala que há corações aflitos a aliviar. Uma palavra. Há consolações a dispensar. Palavra, carinho. Há fomes a saciar. Aliviar a fome. Reformas morais a operar. Essa é a nossa missão. Essa é a missão do verdadeiro Espírito. E esse é o nosso caminho que temos a seguir. Sempre. O nosso segundo assunto é a parábola da semente. Essa eu vou precisar ler. Ela não é longa. Parábola da semente. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando à margem, e lhes disse coisas por parábolas, falando-lhe dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. A outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em terra boa e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus. Escutai, pois, vós outros, a palavra daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, o toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e se torna infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, ele presta atenção, ele dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus. É a parábola que nós vamos trabalhar agora. Então, nessa parábola, o semeador para nós é Jesus. O semeador é Jesus. Mas Jesus, ele não traz atenção para ele nessa parábola. Ele vai trazer a atenção para o terreno. Porque ele usou 4 tipos de terreno aqui. E trouxe também o terreno que cai, né? Nos diferentes tipos de terreno. O que esses terrenos estão simbolizando nessa parábola?
eles estão simbolizando o estado evolutivo de de pessoas. É o estado evolutivo de cada pessoa. Estão os terrenos, somos nós. O terreno nessa parábola somos nós que estamos num processo evolutivo. E Jesus classifica os perfis evolutivos em longo do caminho, pedregoso, espinheiro e boa terra que produzem 100, 60 e 30. Nós vamos ver cada um, porque na sociedade existem muitas pessoas que estão no longo do caminho. São pessoas sem compromisso com a própria vida. Não são boas e nem más. Não são boas e nem más, são superficiais, distantes do real sentido da vida. Vivem no automático. Comem, bebem, dormem, levantam e levam a existência sem se preocupar com o futuro da vida espiritual. Esses tipos de pessoa ouvem a palavra de Jesus, mas a semente não tem como germinar. Estão alheias, são indiferentes. Então esse é o tipo de pessoa que Jesus classificou como no longo do caminho. Não germina, não produz. O que ela ouve, ela não consegue absorver. Ela continua naquele estado dela de indiferença. É indiferente. O pedregoso simbolizam aqueles que inicialmente ouvem as palavras de Jesus, se empolgam. Saem todos empolgados com a evolução de colocar, com a vontade de colocar em prática, mas não germinam, não tem continuação, eles não têm a continuidade. São aqueles que têm o início, estão no início de despertar para o bem, para o bom, mas sua fé é tão pequena que deixam-se levar pelo apelo da matéria, do mundo material. Eles se perdem nesse sentido. Então, pedregosos são as pessoas que se empolgam com a palavra, mas com a convivência com o mundo da matéria se perdem. Então a palavra de Jesus nesse coração não germina também. O espinheiro são as pessoas que recebem a palavra de Jesus, mas sufocam através dos sentimentos egóicos, do egoísmo, do orgulho, a vaidade, a presunção. Então esses também ouvem, né? Os espinheiros, que são classificados como os espinheiros, eles ouvem a palavra de Jesus, mas são tão egoístas, tão orgulhosos, né? Tão presunçosos, tão vaidosos, que essa palavra não germina, não vai para frente, acaba por ali. É o perfil de pessoas que ainda cultivam o desamor. São pessoas que ainda cultivam o desamor, são materialistas e vão por caminhos que produzem somente sofrimento. Boa terra, os que produzem 100, 60 e 30. São as pessoas que decidiram pela transformação, que usam toda a mensagem de amor em si mesmo e no próximo, atingindo a maturidade do senso moral. Eles buscam sempre a verdade, estão sempre com a verdade e produzem de acordo com a vontade do nosso Criador. Eles vivem em cima da lei divina. Eles obedecem e respeitam a lei divina. Uns produzem 30. Esse, da boa terra, produz 30. Ele multiplica o que ele sabe, o que ele absorveu do Evangelho, da palavra de Jesus, por umas 30 pessoas. Ele evangeliza 30 pessoas. Esse é da boa terra. Os 60 simbolizam aqueles que despertaram há mais tempo. Esse ele já com seu trabalho, com sua humildade, com seu amor, ele carrega 60 sementes, 60 pessoas. Ele carrega com ele. Ele serve de exemplo para essas 60
60 pessoas e ajuda essas 60 pessoas a evoluir. Outros produzem 100, quer dizer, abraça a humanidade inteira, dão de exemplo para a humanidade inteira. São aqueles, os mais fiéis da verdade de Jesus. Eles trabalham muito no amor, na caridade, e estão em comunhão com Deus. Exemplo, Madre Teresa, Chico Xavier, Dulce. Então, esses arrastam a multidão. São a terra mais fértil ainda. E lá na parábola, ele começou assim, ó. Percebemos no início da parábola que Jesus usa a palavra, o verbo, a ação, saiu. Então, Jesus saiu da casa. Ela começou assim. E aquele que semeia saiu a semear. Então, Jesus usa muito essa ação. Sair. Por que o verbo sair? Por que será que Jesus usa tanto esse verbo sair? Vindo, né? Ele saiu, o semeador saiu. O que ele quer de nós com essa ação? O que ele espera de todos nós? Ele espera que nós saiamos da nossa zona de conforto. Né? Que nós saiamos da nossa zona de conforto. Que a gente procura sempre buscar a luz. Que suas palavras oferecem uma semeadura muito importante, muito útil, elevada para as pessoas. Que a gente aproveita o sair em busca. Jesus pede isso para nós. Saia, vá buscar aquele que está precisando. Por isso que ele usa muitos verbos de sair. Tá? Portanto, quem está ao longo do caminho, no espinhadeiro, em lugares pedregosos, um dia vai despertar. Um dia iremos despertar, sim, e vamos nos tornar o quê? Uma terra boa, uma terra fértil. Pessoas que vão produzir 30, 60, 100, quanto for necessário. Esse produzir é levantar pessoas, arrastar pessoas para o bem, para o amor, para a caridade. Então, Jesus também disse, o que ele falou? Das ovelhas de meu Pai, as ovelhas que meu Pai confiou, nenhuma se perderá. Mesmo quem está ao longo do caminho, mesmo quem está no espinhadeiro, mesmo quem está no pedregulho, vai se tornar terra boa, terra fértil, porque esse é o nosso caminho. Nós estamos nessa vida de matéria, encarnados, para em busca da luz, em busca do bem. Então esse é o nosso caminho. É o mesmo caminho que Jesus seguiu a vida. E olha onde ele chegou. Espírito crístico, Espírito de luz. Esse é o nosso caminho. Então busquemos sempre isso. Busquemos sempre a luz divina. Busquemos sempre estar em harmonia com a humanidade, com a vegetação, com os animais, porque tudo isso forma o todo do nosso planeta. E é o todo do nosso planeta que precisa do nosso amor, da nossa harmonia, da nossa paz, de uma palavra amiga, de um abraço, de um conforto, para que todos nós, com o tempo, nos tornemos a terra boa, a terra fértil, aquela que a semente cai, brota. Eu gosto muito do termo também, que vamos arvorear. O que quer dizer arvorear? Abrir as asas, amparar, agasalhar, amar a todos e a todos. Vamos arvorear sempre. Crescer, e abrir sombra, abrir claridade, abrir o amor para todos